Porque, como é um tratamento de respeito, as pessoas acham que vão usar o verbo na forma segunda. Ficaria errado assim. Vossa Senhoria conversastes, completamente errado. Pronome de tratamento levam. Os pronomes de tratamento, nunca esqueçam isso, por favor. Isso é para a vida prática, isso é para conversa, isso é para fazer vestibular, isso é para fazer concurso público, qualquer coisa. Os pronomes de tratamento sempre levam o verbo e os pronomes que o acompanham para a terceira pessoa, singular ou plural, certo? Assim, devemos usar sempre, eu até destaquei o sempre bem vermelhinho aí, para ver esse destaque proposital, claro. E letras maiúsculas, né? Usar sempre o verbo na terceira pessoa do singular ou plural com os pronomes de tratamento. Exemplo. Vossa Excelência conhece o processo. Veja, conhece é o quê? Terceira pessoa do singular. Certo? Ninguém vai dizer, Vossa Excelência conheceis. Não, é totalmente errado. E outra coisa, depois eu vou dizer novamente a questão das abreviaturas, que essa Vossa Excelência é uma que se erra muito. Tanto quanto Vossa Senhoria, que o pessoal escreve Vossa Santidade. Certo? Daqui a pouco a gente vai ter um quadrinho aqui com todas essas abreviaturas. O outro exemplo, Vossa Senhoria pertence ao grupo dos bons profissionais. A mesma coisa. Vossa Senhoria pertence, terceira pessoa do singular. Vossa Majestade é muito gentil. Também. Apesar de estar falando com o rei ou com a rainha, certo? Terceira pessoa do singular. Vossa Santidade será muito bem-vinda ao Brasil. O Papa. Pronto. Temos alguma pergunta, Tati? Temos aqui, sim, do Paulo Olinda, o aluno Bruno. Qual foi a maior mudança da antiga ortografia para a nova ortografia? Pode fazer esse exemplo? Posso, Bruno. A maior mudança foi na parte de hifenação, ou seja, o hífen. Quando a gente tinha, por exemplo, antes nós tínhamos os prefixos gregos e latinos, como ante, como a gente tinha muito, que vai ser sempre muito assim, semi, contra. Esses prefixos, eles levavam na antiga regra, era assim, eles tinham a admitir um hífen se o segundo elemento começasse com vogal ou H, R e S. Não, agora não. Agora a gente não só junta, ou seja, vai ficar uma palavra única, como a gente dobra quando o segundo elemento começar por R ou S. Por exemplo, antissemita, 2 S's. Antissocial, 2 S's. Contra a regra, 2 R's. E assim sucessivamente. Eu queria até, Bíblia, se fosse possível, mostrar Bruno, porque Bruno, eu acho que é o mesmo que me fez uma pergunta a semana passada. Quando ele me perguntou, eu acho que foi Bruno, do Paulo Olinda, quando ele me perguntou, deve ter sido você, Bruno. Você me perguntou como é que fazia para ler mais. Para você, disse que queria... Eu não sei se era gostar ou conseguir ler mais, acho que poemas. Eu acho que foi você, não foi? Como é que a gente faz assim para saber se realmente foi você? Bruno, foi você. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo, pronto. Não sei se você, depois de uma semana, já, vamos dizer assim, ficou gostando mais um pouco dessa questão que eu lhe disse, para ouvir músicas, prestar atenção às letras. E assim por diante. Pode fazer qualquer pergunta, inclusive essa pergunta sua, da nova ortografia, eu aproveito para dizer que essa nova ortografia causou muita polêmica. Causou não, está causando ainda. Mas era uma coisa muito necessária, por causa da unificação da nossa língua. Nos 8 países que falam a língua portuguesa, que as pessoas às vezes nem sabem assim, que nós somos a 6ª língua do mundo, a gente perde para o mandarim, na China, claro que a China tem não sei quantos 2 bilhões de pessoas, alguma coisa assim. Depois Índia, que é o hindi, porque também tem muita gente lá. Depois tem o inglês, o espanhol, o árabe e depois o português. Quer dizer, o pessoal diz, não, o português é uma língua morta. Não, o português é uma língua vivíssima. Inclusive é a 6ª mais falada no mundo. E depois da internet, o português está se propagando muito. A gente fala português no Brasil, em Portugal, na Ilha da Madeira, que é território português, na Ilha dos Açores, território português. A gente fala no Guiné-Bissau,
que é na África, São Tomé e Príncipe, na África, Moçambique, na África, Angola, na África, e no Timor-Leste, na Ásia. A gente ainda tem 3 cidades maravilhosas na Índia, que as pessoas não falam português, as pessoas mais velhas, né? Mais idosas, que são Dio, Damão e Goa. Os nomes são feios, mas são nomes portugueses, foram colonizados pelos portugueses. E na China a gente tem Macau, ainda. Eu tive a oportunidade de conhecer uma vez uma pessoa na Alemanha, essa pessoa disse que conhecia gente em Macau que falava português. Que coisa maravilhosa. Dentro de um país como a China, não é, Tati? Onde se fala chinês, tanta gente, ainda tem gente que em Macau fala português. Bom, Bruno, qualquer pergunta sobre a nova ortografia, estaremos a postos para responder. Deste modo, a concordância dos pronomes de tratamento é feita com a forma verbal e com as formas pronominais da terceira pessoa do singular ou plural. Por favor, nunca usem jamais pronome de tratamento sem ser com terceiras pessoas, certo, minha gente? E essa história do teu, tua, por favor, não usem mais. Tirem, aposentem. Usem sempre seu, sua, seus, suas, que é o certo. Agora eu fiz aqui observações. Quanto a essa questão de vossa e sua, que muita gente me pergunta isso. Você vai usar vossa quando você está se dirigindo, falando com a pessoa. É como a história do contigo, que eu acabei de exemplificar. E sua é quando você está falando da pessoa. Existe na língua portuguesa muita coisa assim, a esse respeito. A gente às vezes corrige muita coisa assim. Por exemplo, pronome demonstrativo. Já que a gente está falando de pronome, eu aproveito para dizer. O pronome demonstrativo, este, esta, estes, estas, esse, essa, esses, essas. Isto, isso e aquilo. A mesma coisa. Quando a gente fala de uma coisa junto da pessoa que está falando, o eu, a gente vai usar este, esta, estes, estas e isto. Quando a gente vai falar de uma coisa que está perto de uma pessoa com quem a gente está falando, a gente vai usar esse, essa, esses, essas e isso. E quando a gente vai falar de uma coisa que está de uma pessoa de quem a gente está falando, a gente vai usar aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. São mais fáceis, essa forma de aqueles, aquela é mais fácil. O que o pessoal confunde muito, inclusive nas atividades, eu corrigi algumas pessoas que erravam, por exemplo, venho por meio dessa ou por meio desse, não. Venho por meio deste, porque o e-mail que você está mandando está junto de você. Agora, se você vai falar da empresa para quem você está mandando, você vai usar esse. Ou essa empresa. Mas você está falando que está junto de você é este, esta, estes, estas. São coisas assim, também, que não estão dentro do pronome de tratamento, mas estão dentro do pronomes, de um modo geral, são os pronomes demonstrativos. E aí, quando eu sou uma vibradora da língua, eu quero que todo mundo fale bem, escreva bem, eu sempre estou me reportando e tudo que eu vou me lembrando eu vou dizendo, passando para vocês. Até porque conhecimento é uma coisa tão maravilhosa que é muito melhor do que você comprar alguma coisa. Porque quando você compra alguma coisa, eu sempre digo isso aos meus alunos, viu, Tati? Quando a gente compra alguma coisa, a gente vai a uma loja, dá um dinheiro, não é? Ou paga em cartão, sei lá, em cheque, e traz a mercadoria. A pessoa que vendeu acabou. Não tem mais aquela mercadoria. Conhecimento não. Conhecimento é uma coisa tão maravilhosa que você passa e não perde. Não é verdade? Você passa a uma pessoa um conhecimento que você tem e aquele conhecimento continua com você. De tão maravilhoso que é ensinar e ser professor, eu acho. Que deveria ser Aí eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha. Eu acho que deveria ser talvez ou uma das mais bem reconhecidas. Eu não estou falando de remuneração. Não, só não. Eu estou falando de também reconhecimento. O professor deveria ser, como nos países desenvolvidos, que as pessoas lá já entenderam que o professor realmente é uma coisa muito importante dentro de uma sociedade. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem essa mentalidade ainda. Vamos ver se a gente chega lá. Certo? Então, as observações. Usa-se vossa quando nos dirigimos à pessoa. Exemplo, convido vossa senhoria a participar da sessão. Estou sem som? Não. Então, aqui, nós estamos nos dirigindo à pessoa. No número 2, na outra observação, usa-se sua quando falamos a respeito da pessoa. Exemplo, aguardamos a assinatura de sua senhoria para dar andamento ao processo. Ou seja, minha gente, no primeiro exemplo, a gente tem o quê? A gente está se dirigindo à pessoa. Então, a gente vai usar o vossa. E no segundo exemplo, a gente está falando de uma pessoa.
a respeito de uma pessoa. Então a gente vai usar sua, certo? Terceiro, aquela história do você que eu falei ainda há pouco. O pronome você ou vocês, usado no trato familiar e íntimo, é a contração de vossa mercê do Brasil colônia e que passou a vós me ser no Brasil república. Ou seja, vós me ser no Brasil colônia, que passa a vós me ser no república. Peraí, aqui é o seguinte.